Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038, e nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, espaço aberto para tratarmos dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Temos um time de especialistas aqui para essa nossa conversa de hoje, então vamos colocá-lo em campo. Doutora Selmara Catalano, dermatologista, ela é a coordenadora da pós-graduação em dermatologia e cirurgia dermatológica das faculdades BWS. Doutora Selmara Catalano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui de volta. Muito obrigado pela participação, pela presença, já há bastante tempo, né? Desde o início da pandemia, né? Desde o início da pandemia, estava por aqui. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. Também com a gente a Esli Ramos, ela é instrutora e educadora física, especialista em pilates e gerontologia. Tudo bem, Esli? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença. Esli, também com a gente o doutor Henrique Bella, ele é ortopedista e traumatologista do grupo Zero Dor, especialista em cirurgia do joelho. Tudo bem, doutor Henrique? Boa tarde. Tudo bom, Mauro? Boa tarde, adorei o convite, agradeço muito aí vocês todos. Estou à disposição. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença também com a gente. Finalizando aqui nosso time de especialistas, chegando o doutor Edson Rogatti. Tudo bem, doutor Edson Rogatti, administrador hospitalar, ele é presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, vice-presidente do Fórum Nacional das Entidades Filantrópicas. Boa tarde, doutor Edson Rogatti. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com vocês aqui hoje. Quero pedir a gentileza, doutor Rogatti, para colocar... Eu estou vendo que o senhor está no carro aí, em movimento. Coloca na horizontal. Sim, coloque o seu smartphone na horizontal para a gente manter aqui o padrão de todos os demais aqui, para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais. Aí o senhor centraliza, fica no meio da tela. Isso, muito bom. Aí fica bacana também para quem está assistindo a gente pelo Instagram, pelo Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos ao nosso primeiro assunto, pessoal. A questão aqui do seguinte: com a queda na ocupação das UTIs e a melhora nos indicadores da Covid-19 em São Paulo, o governo do estado anunciou a volta dos eventos sem limite de público ou ocupação a partir agora do dia 17. A medida preocupa os especialistas por ainda não ter sido possível medir o impacto da volta às aulas, que aconteceu nessa semana, agora segunda-feira, e também por ocorrer nesse momento em que a variante Delta do coronavírus se alastra pelo país e vem causando uma nova e forte alta nos casos e mortes na Ásia, na Europa e também na América do Norte. Quero começar com o senhor, doutor Rogatti, sobre essa medida do governo do Estado, que preocupa especialistas, a volta dos eventos sem limite de público ou de ocupação a partir agora já da semana que vem, né? A partir do dia 17. Isso preocupa? Preocupa, porque nós temos dados de que as UTIs, as enfermarias, depois que começou a vacinação, diminuiu agora. Esse final de semana eu estive visitando várias santas casas e todas com leitos de UTI bem abaixo da média, em torno aí de 40% a 50% de utilização, mas é preocupante, porque a gente já teve a primeira, segunda onda, podemos ter terceira, outra. Então,
temos que ter muito cuidado, ter o isolamento, álcool em gel na mão, distanciamento, é muito importante. Inclusive, hoje recebemos uma notícia de que o governo do estado adquiriu máscaras da NR95, essas máscaras boas, para distribuir, principalmente às pessoas que têm muito contato aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado, senão com essa nova cepa aí que está aparecendo, já vimos que tem aumentado os casos disso, então pode ser que a gente tenha que ter um cuidado. Não Algum problema com a sua conexão, doutor Rogatti? Não, não podemos desativar os leitos, porque senão acontece que nem a outra vez. Desativaram todos os leitos aí dos hospitais que tinha de campanha e depois começou a faltar leito. Então, a gente tem que ficar aí um tempo aí em observação, aguardar. A gente sabe que a vacina é o grande caminho para diminuir e esperamos que até setembro toda a população aqui no estado esteja vacinada para que a gente tenha uma folga aí no atendimento. Doutora Selmara Catalano, o doutor Rogatti falou justamente o termo observação. A gente viu tudo acontecer durante a primeira onda, as coisas ocorrendo na Ásia, depois na Europa, e o Brasil não prestou muito atenção na situação e a gente acabou fazendo muita coisa errada por aqui. Então, aprendemos ou não a lição? Ou deveríamos ter aprendido, né? Isso preocupa, essa medida do governo em liberar aqui eventos sem limite de público ou ocupação? Eu espero que a gente tenha aprendido e leve para a vida, né? A história de não entrar em casa com sapatos da rua, a questão da higiene das mãos, usar máscara, não só agora, ainda da pandemia, mas depois, por uma questão de respeito aos outros, quando você desconfia que esteja meio resfriado, é uma questão que a gente tem que incorporar. Mas eu tenho a impressão que seja ainda um pouquinho cedo. Claro que é o que você falou, a questão da vacinação, né, que o doutor Edson falou, vacinação é importante, boa parte da população estando vacinada, claro que esses números caem, mas a vacina, ela não impede que a pessoa tenha necessariamente a doença, né? Algumas pessoas vão ter a doença mesmo vacinadas, e algumas pessoas vão evoluir também, eventualmente, de uma forma um pouco mais severa, a ponto de precisar dos leitos que o doutor Edson estava falando agora há pouco, né? Então, assim, considerando que nós estamos um passo atrás da Europa e dos Estados Unidos em relação à evolução dessas ondas, eu acho que a gente tinha que ter sido um pouquinho mais cuidadoso nessa liberação. Mas, por outro lado, eu vou dizer uma coisa para você, assim, uma hora vai ter que ser liberado, também, vamos fazer a parte do advogado do diabo, né? Uma hora a gente vai ter que voltar a viver também, né? Então, assim, precisa da vacinação, que é uma prevenção, medicina preventiva, desde sempre é extremamente importante, com cuidados, e essa volta também tem que ser complicada. Eu tenho medo que as pessoas liberem além da conta, né? E a gente volta Justamente, uma hora tem que voltar, ou essa hora talvez até já tenha chegado, mas a questão é, sem limite de público ou de ocupação, talvez esse é o ponto a ser observado. Vamos voltar? Vamos, mas com as devidas cautelas aí, né? Com os devidos cuidados, como sempre, né? Como sempre, né, Mário? Eu acho que é importante. Doutor Henrique, que o governo do Estado trabalha com a seguinte situação, até o próximo dia 16, essa é a data que o governo estadual pretende ter vacinado todos os adultos, ao menos com a primeira dose, né, da vacina, o que não é o suficiente. Talvez seja esse o olhar, o entendimento do governo para a tomada dessa medida, não? Eu acho, Mauro, que, como a doutora falou, eu acho que um dos principais legados, né, a gente tem que tirar grandes aprendizados e ensinamentos com relação a esse período da pandemia. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que sempre ficar de olho daqui para frente, né, e eu acho que isso vai ser sempre, né, com relação aos cuidados, né, pessoais, a questão de higiene pessoal, né, respeito ao próximo com relação ao distanciamento social. Eu sou a favor, sim, de medidas de flexibilização, mas dentro de algumas situações
onde a gente respeite justamente o distanciamento social. Eu acho que a gente consegue, sim, aos poucos, paulatinamente, estar retornando aí à vida normal, e essa é a ideia, inclusive, né, economicamente falando, mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar com uma nova realidade. Então, isso, eu acho que esses eventos, as organizações desses eventos têm um papel fundamental aí, no sentido de conseguir, sim, expor o público novamente, mas de maneira totalmente organizada, controlada, com distanciamento social, com medidas de aferição de temperatura, uso de máscaras, enfim, tudo isso. Mas sim, tem que voltar, as coisas têm que voltar, sim. Esli Ramos, seu olhar sobre esse tema, essa abertura do governo para a realização dos eventos, sem público, sem limite de público ou de ocupação? Olha, Mauro, eu acredito sim que tem que acontecer, de fato, essa flexibilização, mas eu acredito bastante no investimento em conscientização, né? Até da questão da pessoal, do cuidado com o outro, de todo o distanciamento. Eu acredito, né, como a doutora até disse, que essas medidas que seriam provisórias, elas tendem a ser permanentes agora, que é o álcool em gel, a máscara, ao entrar em casa, a retirada dos sapatos, todo cuidado agora eu acho extremamente válido, porque está vindo aí uma nova cepa, né? E as pessoas, muitas delas, independente de acreditarem, não, eu acredito no grande relaxamento social, né? Essa ideia de que agora eu posso, então, estar próximo de alguém ou me encontrar com alguém e isso gerar no todo esse relaxamento, né? E aí o descuidado acaba tendo esse índice, né? Esse aumento que provavelmente eu acredito que tomara que não, né? Mas nós sabemos que é possível, sim, que tenha esse aumento de alto risco de contaminação, sim. Você tocou no ponto da conscientização, essa é a preocupação, porque ao longo da pandemia a gente viu muita festa clandestina ocorrer, ou seja, a conscientização faltou. A partir do momento em que há esse relaxamento, agora eu posso tudo, aí é que a gente fica preocupado, não é? Sim, exatamente isso. Medidas pela conscientização também a gente não notou muito ao longo do tempo, né? O governo não atuou nisso, em nenhuma das esferas, né? Exatamente. Nenhuma delas. Você apostou nisso, né? As coisas foram meio que rolando, né? No início parecia que sim, mas depois, sinceramente, eu não vi nenhuma medida nesse sentido, não. É a história do transporte público, que continuou da mesma forma, e que podia ter sido de uma forma diferente. Com relação às escolas, né? Então, como você falou, vão ser liberados com uma única dose. Hoje a gente sabe que uma única dose não é suficiente. Sim. E os adolescentes são justamente a população que não terá tomado nenhuma dose, né? Então, Sim. eles vão acabar se expondo mais. É mais difícil você exigir deles isso, essa consciência. Embora eu acho que as gerações venham mudando o perfil em relação a alguns cuidados, mas assim, a conscientização começa dentro de casa. Eu acho que o exemplo é uma coisa importante, extremamente importante, e discutir o assunto, né? Porque às vezes a pessoa também não faz por desconhecimento. Eu acho que falta ainda, apesar de toda a chuva de informações que nós sofremos nesse período todo, faltou organizar isso. É muita coisa, tanto para um lado quanto para o outro, né? A gente teve todo tipo de informação, mas alguém organizar isso e criar uma rotina, de alguma forma, isso não existiu e vai faltar. Na minha opinião, assim como a Esli falou, eu acho que uma hora... 12h14 no programa Gente que Fala, Isso edição de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Doutor Rogatti, o seguinte tema agora: o acesso universal à saúde é um direito antigo, mas que ganhou evidência com a vacinação contra a Covid-19. O SUS atende mais de 190 milhões de pessoas no país, com 80% delas dependendo exclusivamente dele, SUS, para qualquer tipo de assistência.
as instituições filantrópicas atuam junto ao sistema para promover esse direito à população. Essas entidades são de direito privado, sem fins lucrativos, e prestam grandes serviços aos 900 municípios brasileiros que não são atendidos por nenhuma esfera governamental na saúde e na educação. Doutor Edson, essa questão, como eu destaquei aqui no início da nossa nota, o acesso universal à saúde é um direito antigo e ganhou evidência agora com a vacinação contra a Covid-19. A partir disso tudo que a gente está aprendendo agora com a pandemia, o senhor acredita num olhar diferenciado a partir daqui em relação às filantrópicas? Olha, eu acredito que sim. Eu vou falar um pouco do nosso estado aqui de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, realmente quem atendeu a Covid-19 foi as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Nós, só aqui em São Paulo e no Grande São Paulo, que é onde tem os hospitais municipais, mas nas outras 15 DRS do interior do estado de São Paulo, foi tudo as Santas Casas. Tem DRS que chegou a 70%, 80% do atendimento do Covid feito pelas Santas Casas. Então, eu acho que o governo, principalmente, vai ter que ter um olhar, porque mesmo assim, mesmo na pandemia, a gente notou que as cirurgias eletivas elas foram suspensas, mas as Santas Casas e hospitais filantrópicos fizeram mais de 50% das cirurgias, mesmo na pandemia, elas continuaram fazendo e já começaram agora com uma folga que a gente está tendo aí, por causa na utilização das UTI, as Santas Casas estão fazendo cirurgias eletivas. Então, eu acho que a gente vai ter um olhar. E a gente viu, através do FONIF, a gente viu que o que o governo investe na saúde, no atendimento, uma Santa Casa, uma filantrópica, ela dá um retorno aí de 8,26 para o governo. Então, o grande parceiro do governo aqui são as Santas Casas e hospitais filantrópicos. A alta complexidade chega a mais de 70%, quase 80% a oncologia, a ortopedia com alta complexidade, a cardiologia, tudo. As Santas Casas são o grande parceiro do governo. Então, eu acho que as filantrópicas têm que ter um olhar diferenciado do governo, porque se não fosse as Santas Casas e hospitais filantrópicos, nessa pandemia a gente ia ter um número de mortes muito maior do que nós tivemos, porque o grande parceiro aí do governo foi a Santas Casas. Como é que está a demanda, a procura, doutor Rogatti, pelas filantrópicas, pelas Santas Casas, nesse momento da pandemia, não só na questão do atendimento em relação à Covid-19, mas pelo fato de que muita gente perdeu o emprego, muita gente deixou de pagar plano de saúde e aí começou a recorrer ao sistema para poder buscar atendimento. Como é que está isso? Olha, o atendimento é o padrão. Quanto mais você faz, melhor se faz. E as Santas Casas, como atenderam bastante, a procura é grande, mas as Santas Casas deram os respostas. A gente teve o apoio, a gente conseguiu um trabalho, a gente fez uma parceria muito boa com o BNDES, através da nossa confederação, e a gente recebeu muitas doações aí. O BNDES entendeu que é muito melhor doar para as filantrópicas do que para outras entidades, assim, nesse momento da pandemia. E com isso a gente conseguiu atender a maioria. Eu vejo é difícil ver uma notícia ruim aí nos meios de comunicação das Santas Casas e hospitais filantrópicos, porque a gente foi atendendo no último que deu, quando precisava. A gente não queria saber quem que ia pagar, a gente queria saber que a gente tinha que atender bem os nossos pacientes, principalmente os pacientes do SUS, que são os pacientes que têm menos condições de pagar um plano de saúde, e a gente deu o respaldo e a gente atendeu. Não deixamos de atender ninguém nessa pandemia aqui em São Paulo, por falta de recurso ou alguma coisa. A gente atendeu a todos. Mas o caixa está pequeno, não é, doutor Rogatti? Especialmente quando se fala da tabela do SUS, né?
Quando você fala da tabela, eu tenho conversado com todo mundo aí. É uma vergonha o que a gente recebe, uma consulta R$ 10, um parto 480, uma cirurgia de apendicite R$ 800. Dá vergonha, você vai num hospital público é 7, 8 mil. O que o governo gasta com os hospitais públicos, tanto pode ser é 7, 8 vezes mais custa um procedimento de Santa Casa. E mesmo assim, as Santas Casas nunca deixaram de atender o SUS. O grande parceiro do SUS, o governo tem que ver isso. Qualquer governo, tanto estadual, federal e municipal, tem que olhar isso aí para as Santas Casas, que o parceiro, além de custar menos, faz bem, faz melhor e atende, não deixa de atender. Não quer nem saber, ele vai ficar devendo, mas que ele vai atender os pacientes do SUS, as Santas Casas vai atender. Doutora Silmara, já atuou em filantrópica? Já, mas já há bastante tempo atrás, bastante tempo. Qual Santa Casa que a senhora atuou? Também fazer a clínica, mas agora não mais. Agora eu faço atendimento gratuito, mas pela instituição, né? O atendimento na faculdade. Sim. Doutor Henrique Bela, já atuou nas filantrópicas, Santas Casas? Já atuei, Mauro, até uns 2 anos atrás eu ainda atuava, né? Fazia atendimentos, prestava atendimento ao SUS, né? De um tempo para cá, não mais, né? Apenas alguns casinhos assistenciais aí, que eu faço questão de manter até hoje, sabe? Principalmente nesse momento que, como o doutor Rogatti falou, muita gente, por conta aí, um dos efeitos mais danosos aí da pandemia foi perda de emprego, e aí muita gente acabou perdendo, né, o acesso ao convênio e aí ficou sem acesso à saúde. Né? Esli, o seu olhar sobre a situação das filantrópicas, você já atuou também, não? Seu microfone fechado, Esli. Seu microfone está fechado. Não, nunca foi. Eu nunca atuei, não. Não tenho essa experiência. E o grande desafio agora, né, a demanda maior por conta justamente do que a gente já destacou aqui, muita gente perdendo o emprego, perdendo a possibilidade do plano de saúde, tendo que recorrer ao sistema público. Não tem alternativa, né? Mas olha, posso dar um exemplo? Sim. Essa pandemia para as Santas Casas aconteceu numa hora muito importante. O que nós recebemos agora foi uma ajuda muito grande da comunidade onde tem uma Santa Casa, dos empresários. Recebemos muitas doações, muito mesmo. Os grandes empresários ajudaram as Santas Casas e a Santas Casas, nas cidades, nós temos muitas Santas Casas, em que a Santa Casa é o único atendimento da saúde que tem a Santa Casa. E a gente recebeu, onde a Santa Casa atende muito bem os pacientes, a comunidade fez muitas doações. Eu vou dar um exemplo para vocês, da minha Santa Casa de Palmital, 22 mil habitantes. Outro dia estive na Santa Casa e a administradora me disse, olha, a gente recebeu muitas doações, que nunca tinha acontecido isso. Inclusive, uma senhora passou ontem aqui para fazer uma doação de R$10. Ela falou, é o que eu tenho, queria ajudar. Pelo que o atendimento de um parente meu, muito bom aqui na Santa Casa. Então, eu só tenho que agradecer às comunidades, aos empresários, às empresas que nos ajudaram. Nós conseguimos instalar acho que mais de 600, 700 aparelhos aí, monitor, respirador, que a gente recebeu em doações. Então, na pandemia, a gente viu, quem atende bem tem o retorno da comunidade. E para finalizar esse tópico, doutor Rogatti, só a gentileza para manter o smartphone mais fixo aí, porque está balançando bastante, por favor. Cria uma nova... um divisor de águas daqui para frente? O senhor acredita que a comunidade estará mais atenta com as filantrópicas, fazendo as doações, o empresariado nesse aspecto, nesse sentido, promovendo, proporcionando essa ajuda? Eu acredito, porque já começou. Nós recebemos em 2020 e no começo agora de 2021, 100 milhões em doações de IPI do BNDES.
e já tem agora, para o final do segundo semestre, 2021 e 2022, 200 milhões o BNDES. Cada R$1 que o empresário investe, o BNDES coloca mais R$1. E a gente já tem uma promessa de 200 milhões. E tem outras empresas que estão nos procurando para ajudar as filantrópicas. Então, eu acho que isso aí mostra o nosso trabalho no atendimento, principalmente da Covid-19. E espero que atendam cada vez mais, só não o Covid, atende a todos os pacientes do SUS com muito carinho, muito amor, porque são as pessoas que mais precisam de atendimento. 12h25 no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Quarta-feira é dia de falar de saúde, de bem-estar e do comportamento por aqui. Mais um assunto: as academias e parques voltaram a abrir e muita gente vendo neles a salvação para queimar os quilos a mais adquiridos no isolamento, além de recuperar o condicionamento físico. Só que, principalmente após um tempo parado, é preciso cuidado para não sofrer lesões ou problemas mais graves. E aí, especialistas pedem uma especial atenção às lombalgias, cervicalgias, bursites nos ombros, fraturas por estresse e contraturas musculares, além, claro, das lesões nos joelhos, como problemas nos meniscos, cartilagens e ligamentos. O doutor Henrique Bella, especialista em joelhos, o que tem chegado aí no seu consultório, doutor, em relação a esses problemas aí na sua área, por conta de pessoal que está querendo correr atrás do tempo perdido nos parques e nas academias? Mauro, na verdade, esse é um assunto que, na realidade, não devia ter nem em pauta, porque não era para as pessoas pararem de fazerem suas atividades físicas, até porque muito estudo mostra que a atividade física é um fator protetor aí no combate ao coronavírus, ao Covid-19. Mas isso aconteceu, né? Infelizmente, muita gente acabou, né, se afastando, né, nesse inteirinho aí do isolamento social e nem sequer fez algum tipo de atividade física, seja em casa ou em ambiente aberto. Então, isso gerou uma série de desajustes musculares, ligamentares, do ponto de vista, né, ortopédico, né? Todos esses pacientes que se mantiveram no isolamento, de forma geral, eles tiveram uma deterioração no seu padrão osteomiofacial, então desenvolveram uma série de más posturas, né, em relação, em decorrência ao home office, né? Muita gente acabou trabalhando ou acaba trabalhando no home office e não existe uma ergonomia adequada com relação à cadeira, à mesa. As pessoas, elas trabalham no sofá, na cadeira da cozinha, enfim, e isso gerou um aumento grande aí nessas dores, principalmente essas dores crônicas, sejam na coluna, seja nos segmentos periféricos, nos ombros, nos joelhos, nos tornozelos, enfim. E aí, conforme a situação foi melhorando e as pessoas voltaram a ter segurança aí no ingresso às suas atividades físicas, como você bem falou, elas resolveram tirar o atraso, né? Então, muitos deles estavam num regime de sedentarismo muito franco, né? E eu digo que muita gente acha que a obesidade é um principal fator para dor muscular, dor articular, e eu digo que não. Eu digo que a obesidade, ela sim é um fator, mas o principal seria o sedentarismo, né? Eu tenho muito paciente obeso, paciente gordinho, que mantém uma atividade física e não tem dor articular, não tem dor lombar, não tem dor de forma geral. Então, o sedentarismo, ele é o principal, no meu ver, o principal fator de pior aí dessas dores todas apresentadas. E as pessoas, conforme foram voltando, né, então começaram a gerar lesões nos ombros, né, em decorrência dos exercícios exagerados. Muita gente acaba querendo fazer atividade física da maneira como fazia anteriormente e o corpo já não tem mais essa estrutura para suportar tal situação. Então é muito comum a pessoa vir no consultório agora, né, que está
voltando ao consultório, às clínicas, com dores nos ombros, né, decorrentes de bursites, como você bem falou, tendinopatias, dores, né, nos joelhos, decorrentes de lesões, né, de menisco, lesões de cartilagem, as fasciites plantares, né, que são os esporões calcâneos. As pessoas simplesmente tiraram aquele tênis do armário, colocou no pé e saiu correndo, né, sem um preparo adequado dessa musculatura. Então, uma situação que se tornou muito corriqueira foram as lesões por decorrência de um desuso, né, durante essa pandemia, né? Esli, qual é o programa físico ideal para uma retomada agora? Essa saída do isolamento, né, gradualmente até chegar ao condicionamento melhor? Então, Mauro, toda atividade ela é válida, tá? A partir do momento que você vai começar a se exercitar, tudo é válido. Claro que com muita cautela, né? Partindo que o sedentarismo ele é um índice muito alto no Brasil, e com a pandemia se intensificou mais ainda. Então, nós sabemos que aí ao retomar as atividades, nós temos pelo menos 21 dias. Então, eu aconselho sempre voltar gradualmente a uma caminhada leve, né? Não precisa sair correndo, porque as pessoas têm essa ideia de que eu passei um ano ou mais tempo sem fazer nada e agora eu preciso correr atrás desse tempo. E acreditam aí que em 1 mês, 2 meses, todos os anos que nunca foi feito nada, precisa agora ser feito. E aí eu ressalvo que as outras patologias, né, como mesmo o doutor falou, que não só uma lombalgia, né, uma fascite plantar, vem outras patologias com isso também, né, um aumento de uma diabetes, né, de um triglicérides, que o paciente, né, no caso, a pessoa, ela acaba aumentando pelo fato de estar ali naquela posição de inércia, estou deitado, estou à vontade, porque isso aconteceu muito. As pessoas saíram daquele padrão de trabalho, né, que a ergonomia já não é muito adequada no trabalho, uma cadeira, né, uma boa mesa, e aí ela acabou fazendo tudo isso em casa e também não se preocupou com esse detalhe. Então, às vezes, a pessoa deitou lá, pegou o computador, e aí eu vou trabalhar. Então, ela está literalmente torta, né? O tronco não está numa posição confortável, a cervical está com a cabeça, né? Tá jogada assim para frente. Então, tudo isso prejudica mais ainda aquela pessoa que já não fazia ou deixou de fazer. Então, o gradual, ou pensar, ou olhar e falar assim, agora eu estou retomando as atividades. Então, eu não preciso sair e fazer 45 minutos. Sabemos já, estudos já comprovam, que de 15 a 30 minutos ao dia já é suficiente também, né? Sim. Já ajuda bastante. Doutora Selmara Catalano, a gente falando aqui das questões físicas, questões musculares, a Esli falou até da parte endocrinológica, né? Esse descompasso que existe aí com relação a açúcar, glicemia e tudo mais. Na sua área, na dermatologia, a gente até já ouviu aqui médicos da oftalmologia falando também sobre as implicações, porque as pessoas estão muito tempo no computador, não olham mais no horizonte, então também estão tendo problemas. Na dermatologia, seria um exagero a gente dizer que as pessoas também estão sofrendo as consequências de isolamento, porque não cuidaram bem da pele, a iluminação também causou problemas. O que a gente pode dizer? Na verdade, assim, a gente divide as especialidades para facilitar o discurso e a abordagem. A verdade é que não dá para esquartejar ninguém, né? A pessoa sofre como um todo, né? Então, você vai ter, e eu não estou falando nem do comprometimento da Covid em especial, mas existe o estresse, do medo, o isolamento. O ser humano é um ser social, né? Então, viver isolado criou um ambiente muito estressante para o indivíduo, os idosos em especial, tiveram, até porque as famílias evitavam visitar porque tinham medo de contaminação, né? De levar a doença para essas pessoas, e elas ficaram mais isoladas ainda. Os que tiveram Covid, ainda falando em relação à musculatura, como é uma doença que consome energia, né? É uma doença de consumo mesmo do indivíduo,
eles perderam massa muscular, e nós vamos ter muita coisa ainda de reabilitação desses pacientes de agora em diante, né? Para que você tenha um reforço de musculatura, para que se possa até ter atividade física, as pessoas vão demorar um tempinho para se adaptar, e a dermato não é diferente. Então, em termos de luz, a gente teve, sim, uma mudança da exposição, uma exposição menor ao sol, né? Então, implica ainda, pegando a história da endocrinologia em relação à vitamina D, né? Os índices de vitamina D acabaram sendo bem menores, então muitas pessoas precisam de suplementação, sempre com orientação médica. O excesso dela, sim, a respeito de suplementação dessas vitaminas. E a gente tem na dermato umas queixas mais comuns, que já eram bastante comuns, mas que agora, depois dessa fase de estresse de Covid, foi a campeã, foi a história da queda de cabelo, né? Nossa, o que vem de gente com queda de cabelo depois dessa fase, o surgimento dessas pessoas foi absurdo. Absurdo. E sim, a gente vai tratar... E a gente vai tratar daqui a pouco um pouco mais sobre esse aspecto de queda de cabelo para aqueles pacientes que tiveram a Covid. É uma das sequelas. A gente vai tratar desse assunto já já. Faltando 23 minutos para 1 no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Antes do próximo assunto aqui com os nossos especialistas em saúde, um recado, uma mensagem para você que está na nossa audiência. Olha, o movimento do Ministério Público Democrático, que é o nosso parceiro dos programas às quintas-feiras por aqui, o Gente do MPD que Fala, convida todo mundo para participar hoje, às 7h30 da noite, do 7º Congresso Nacional da Associação, esse congresso que vai até o dia 25 de agosto, com transmissões ao vivo pelos canais do MPD, o Facebook, o YouTube e também pelo Instagram. O encontro de hoje, pessoal, é o seguinte: terá como tema os direitos humanos e os povos indígenas e terá participação do promotor de justiça de Roraima, Márcio Rosa da Silva, do procurador de justiça de Roraima, também Edson Damas, do presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos Indígenas da OAB de Roraima, Ivo Makushi, do escritor e ambientalista Ailton Krenak, tudo isso sob a minha mediação. Então, você está convidado, o congresso é gratuito, as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do MPD, é assim, olha, no Instagram e no Facebook é MP Democrático, e no YouTube, Ministério Público Democrático. Então, todo mundo convidado, a partir das 7h30 da noite, eu espero vocês para essa transmissão, que vai ser muito legal, dentro do 7º Congresso Nacional do Movimento do Ministério Público Democrático. Dado o recado aqui, vamos ao nosso próximo assunto, 22 minutos para 1 agora. A gravidez é o período em que ocorrem as maiores mudanças no corpo de uma mulher, incluindo alterações fisiológicas, psicológicas e principalmente biomecânicas, que vão impactar diretamente na escolha de seu repertório de exercícios. Aí, o Pilates surge como uma das melhores opções desse período, por se tratar de um exercício de baixo impacto que atua tanto no fortalecimento como no alongamento. E, além disso, sua prática é recomendada após o nascimento do bebê para garantir um restabelecimento saudável e sem dores no corpo. Esli, muitas mulheres gestantes, puérperas, apostando no Pilates? Bastante, bastante. O Pilates ele não tem contraindicação, né? E nessa fase ele é extremamente importante porque ele vai trabalhar não só o fortalecimento, né? Que a gente pode falar do assoalho pélvico, né? Do trabalho do abdômen, que o assoalho pélvico, como nós sabemos, às vezes no final da gestação ou pós o nascimento do neném, acaba tendo essa incontinência, às vezes, né? Esse escape da incontinência urinária. Quando nós falamos de fortalecimento do abdômen, a questão da musculatura abdominal mais fortalecida, vamos pensar também na diástase, né, que é quando a musculatura fica um pouco mais fraca. Então, a ideia desse fortalecimento, tanto para ajudar no pré-parto ou no pós-parto também, e na recuperação também dessa gestante. Evidente que também tem outros infinitos benefícios,
como fortalecimento da coluna, né, que sabemos que a mulher, né, a gestante, em principal, sofre bastante com a região lombar, né, das patologias, às vezes até da dor ciática, mas também leve-se em consideração também a questão do emocional, porque a atividade física trabalha a questão prazerosa, vamos ter essa liberação de endorfinas, né, da serotonina nessa região, para ajudar também, ajuda na depressão pós-parto, né, a atividade física, né, o Pilates após parto, né, após o nascimento do neném, ela pode ser feita aí até depois do primeiro dia, vamos falar isso de um parto normal, de um parto natural, né, mas após a cesárea, 45 dias também já é bem aceitável, isso, claro, com a liberação médica, e essa gestante pode, né, essa puérpera pode sim fazer a atividade física, tá? Outra coisa também pode falar. Não, pode seguir. Uhum. Outra coisa também que é extremamente, né, que é importante, que o Pilates, ele trabalha muito a respiração profunda. Então, essa ativação do assoalho pélvico junto do diafragma e também dos multifídios, que são os estabilizadores, né, da coluna, faz com que essa gestante ou essa puérpera volte para uma qualidade de vida mais rápido. Não atrapalha na amamentação, isso não tem nada a ver, tem alguns mitos em relação a isso, mas não tem nada a ver. Então, o trabalho da amamentação, ela continua, a produção de leite, né, não altera em nada. Evidente também uma dieta também balanceada, né, também ajuda bastante. E outra coisa, aquela tristeza e o cansaço que se tem, tanto quanto antes, durante ou após, ele também ajuda nessa produção, né, da serotonina, na progesterona, no estrogênio, tudo para ajudar também essa gestante para a vida, para a qualidade de vida no pós-parto. Quando a gente fala no exercício de baixo impacto, que é proporcionado pelo Pilates, para atuar tanto no fortalecimento como no alongamento, a gente não está falando só da parte física, a gente está falando também da parte emocional, da parte psicológica, de baixar o estresse também, que o Pilates também tem essa capacidade, né? Exatamente. O impacto por si só, né, a gente tem a ideia só do peso, mas a maior parte dos exercícios no Pilates ele é feito deitado. Então, acaba proporcionando esse relaxamento. A respiração faz toda essa condição, né, da reorganização cerebral, dessa questão de liberação do prazer, para ajudar também na ativação tanto da musculatura, quanto da qualidade de vida. Então, o relaxamento durante o exercício, ele é totalmente benéfico e normal também, tá? Até aquelas confusões, né, esquecimentos que acontecem bastante durante a amamentação, ele também vai ajudar nesse controle, nessa produção também. Muito bem, faltando 17 minutos para 1 agora, doutora Selmara, para a gente falar novamente sobre a questão dos cabelos, olha, estudos em diversos países mostraram que 25% dos pacientes que se recuperaram da Covid-19 apresentaram queda acentuada de cabelo. O problema é ainda mais presente em pessoas que tiveram febre e outros sintomas fortes por um tempo prolongado. Segundo especialistas, a queda decorrente de algumas doenças é causada pelo eflúvio telógeno. A doutora vai explicar o que é. Que acontece de 2 a 3 meses após algum gatilho do organismo, como no pós-parto, febre, infecções agudas, tudo isso é característico da Covid-19. Já existem estudos, doutora Selmara Catalano, sobre o porquê dessa situação. 25% dos pacientes que se recuperaram da Covid tiveram queda de cabelo? Na verdade, Mauro, assim, todos vão ter uma queda, só que assim, a intensidade dessa queda é que, falando em queda exagerada, engloba esses 25%, porque não importa que motivo seja, qualquer estresse físico ou emocional que a gente sofra, 3 a 4 meses, mais ou menos, por 3 meses, depois você vai ter esse tempo, esse delay em termos da causa e a consequência. Então, o que acontece? Todos os pacientes que tiveram alguma infecção, pode ser um problema dentário, pode ser uma sinusite, pode ser uma cirurgia, eles vão ter esse fenômeno
acontecendo depois. Tudo bem. Mas com relação à Covid, o que a gente estava conversando antes, é uma doença onde existe um consumo de energia muito grande. Eu passei por isso, né? Eu tive no ano passado. É uma exaustão, é uma coisa assim, o consumo, o emagrecimento, a falta de vontade para se alimentar, a falta de vontade de se movimentar, isso é muito grande, como se fosse uma doença de consumo energético mesmo, e isso vai se traduzir por uma queda mais adiante. Então, quanto mais grave o quadro, mais aguda e maior o volume de perda de cabelo, porque o cabelo ele tem constante divisão. Então, se você vai ter um desvio de necessidade dessa sua energia para um outro órgão, primeiro a sofrer é o cabelo. Cabelo e unha, viu, Mauro? A unha, só que a unha é mais difícil da gente ver, é mais adiante, vai ter umas ondulações nas unhas, também tardias, porque também leva um tempo para essa unha crescer e a gente perceber, por conta da diminuição da multiplicação celular em função do processo infeccioso. Isso, o tal do eflúvio telógeno. Isso que eu ia perguntar agora, eu tinha chamado a atenção para o eflúvio telógeno, exatamente a explicação sobre isso. Exatamente. Isso é o eflúvio telógeno, mas não é o único tipo de queda de cabelo que a gente pode ter em termos de Covid. A gente tem trabalhos mostrando que existe a alopecia areata, que é aquela queda de cabelo em formato de clareirinhas, sabe, redondinhas assim na cabeça, que tem a ver com uma reação antígena no anticorpo, e isso pode ser, sim, por uma estimulação infecciosa. Existiu também, existem relatos sobre uma coisa chamada queda anágena. Então, em vez de ser uma queda telógena, que é o natural que aconteça, existiu uma queda anágena em alguns pacientes, e isso é o que acontece, por exemplo, quando cai o cabelo durante uma quimioterapia, por exemplo, que não espera esse tempo todo, que é uma coisa mais imediata. Então, a verdade, Mauro, é que assim, o eflúvio telógeno é natural que aconteça. E todas as outras coisas a gente tem visto agora, estamos aprendendo, né, Mauro? Porque, assim, é uma doença nova, com manifestações muito variadas em todos os sistemas, né? Principalmente quando você mexe com a resposta do individual da pessoa a uma agressão, é muito difícil de prever o que faz cada uma dessas pessoas responder mais ou menos. O que se percebeu é que existe alguma característica familiar na história, né? Uma coisa de herança genética, deve ter algum marcador genético que facilite essa resposta inflamatória. Mas, de qualquer forma, existir a queda de cabelo, até mesmo pelo estresse do isolamento. Nós teremos pessoas que não tiveram Covid e que vão desenvolver uma queda de cabelo também tardia, em função desse estresse, do medo, da exposição, de ter um filho numa UTI, de ter um parente que tenha falecido, né? Então, isso vai acontecer ainda por um tempo. Pessoal, agora, dá para prevenir, sim, da alimentação, né? Desculpe. Faltando 11 minutos para uma agora, doutora, desculpe, a gente tem perguntas aqui da nossa audiência que já estão chegando. Claro. Eu quero pedir brevidade a todos aqui para a resposta delas todas, são 2 para cada um. Eu começo com o doutor Rogatti. Doutor Rogatti, é o seguinte, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi participa com a gente todos os dias, obrigado mais uma vez, seu Jaime. Ele pergunta qual será o futuro das Santas Casas, principalmente em cidades mais carentes. Por favor, doutor Rogatti. Olha, eu estou acabando de sair do Palácio dos Bandeirantes aqui e temos uma resposta positiva, um investimento grande que o governo do Estado de São Paulo vai fazer agora em setembro para as Santas Casas, reconhecendo o trabalho que as Santas Casas fizeram aqui no Covid. Então, nós vamos ter um aporte financeiro para todas as Santas Casas do Estado de São Paulo. O que o senhor pode dizer mais sobre esse aporte, valores? E é um aporte financeiro que ele tem indicadores. Quando tem indicadores, é uma coisa que vai melhorar a saúde, porque a Santa Casa, para receber esses recursos, ela tem que ter vários indicadores que ela tem para executar para poder receber o recurso. Então, tem que fazer jus, né? Para fazer jus a esse recurso. Então, são indicadores muito bons que é de atendimento,
não ter uma espera, fazer as cirurgias mais rápido, para tudo isso. Então, eu acho que vai melhorar o atendimento, principalmente do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, o senhor tratou agora no Palácio dos Bandeirantes com o Rodrigo Garcia, o vice-governador, essa questão. Isso, acabei de sair de lá, estou até no caminho agora, e foi uma reunião muito boa, proveitosa com o Rodrigo, e ele vai fazer o lançamento, isso no começo de setembro já, para que a gente possa ampliar o atendimento do SUS nas Santas Casas. Tá, a gente vai ter então ainda a informação oficial, né, por parte do governo do Estado de São Paulo, mas de primeira mão o senhor já apresenta essa questão. Já está em estudo, está bem adiantado o estudo para a gente ver se a gente consegue atender a todas as Santas Casas do Estado de São Paulo, com esse novo programa do governo do Estado. Muito bem. Gisele Martins, nossa audiência no YouTube, doutora Silmara, ela pergunta se o estresse emocional pode afetar a pele e como evitar que isso ocorra. Bem brevemente, doutora Silmara. Pode sim, a gente acaba tendo hormônios de estresse liberados, então a gente vai ter um comportamento diferente da pele, o que pode ser, ajuda bastante, é uma boa hidratação, uma boa alimentação e proteção solar. Com essas coisas você já segura bastante desses efeitos, embora alguns deles aconteçam independente de todo esse cuidado, né? Vivian Caviccioli, pelo Instagram, nossa audiência do Instagram. Esli, ela pergunta qual é a influência que o Pilates pode ter na capacidade funcional do idoso. Então, ele é extremamente importante também, porque o Pilates, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar na prevenção, tá? A prevenção de futuras lesões, a prevenção, por exemplo, trabalho de equilíbrio para futuras quedas, no cognitivo, toda a questão sensorial, no equilíbrio, tá? Fortalecimento de coluna, ajuda também não só a questão das patologias, mas na qualidade de vida, no envelhecer mais saudável, pensando na longevidade, tá? O Rodrigo Maluf com a gente no Facebook. Obrigado, Rodrigo. Doutor Henrique Bella, ele pergunta se você tem uma estimativa do número de motociclistas que se acidentam e têm sequelas ortopédicas. Em média, baseado principalmente no serviço que eu trabalhei, que era uma referência de trauma na Zona Sul, algo em torno de 85% a 90% dos traumas que a gente atendia eram de motociclistas. Isso mudou? Não, ainda são. É que eu não estou mais lá, mas ainda são. Sim. Pergunta aqui para o Dr. Rogatti, a Vera Lima, nossa audiência de sempre também no Facebook. Sua opinião, ela pergunta, a Vera, Dr. Edson Rogatti, sobre o voucher saúde sugerido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Olha, a gente sabe que tem um estudo lá no Ministério da Economia, mas, olha, eu vejo assim uma dificuldade maior, porque o que precisava era que realmente o governo federal pagasse aquilo que custa o atendimento. Você vê, ficamos aí há mais de 15 anos sem reajuste na tabela SUS, e agora na pandemia você viu o preço de medicamento como que foi. O kit de intubação tem medicamento que subiu 300%, outros medicamentos mais 500%, 600%. E a gente não teve nenhum aumento na tabela que paga para internação, tanto em UTI como em enfermaria. Então, a gente tinha que ter um estudo mesmo para pagamento daquilo que custa. Custa, paga, porque ninguém trabalha do jeito que eu estou falando, com a tabela defasada, recebendo muito pouco. Então, é isso que tem prejudicado a saúde. Eu acho que o Ministério da Saúde tinha que ter um olhar diferente para o pagamento do SUS, como são os hospitais privados. O que custa, eles cobram. Pode não ter lucro, mas pelo menos o que custa, eu acho que o Ministério da Saúde tinha que pagar. Doutora Silmara, Marilene Gouveia, está no Guarujá, pergunta: o uso contínuo de máscaras por causa da pandemia, exige algum cuidado especial com a pele do rosto? Teve um aumento muito importante de acne nessa região, pelo abafamento, e muita gente com processo inflamatório, gente que não tinha acne já há muitos anos voltou a ter nessa região, foi bastante comum. Sim, eu acho que uma limpeza da pele é bastante importante, uma boa hidratação,
E o cuidado da máscara é na questão da contaminação mesmo, né? A gente falou-se dessas máscaras melhores, tudo que protege mais, mas se elas não forem bem utilizadas, elas são um veículo de contaminação, porque as pessoas acabam se manipulando muito por causa da máscara, então a contaminação acaba sendo maior. Então, toda vez que for mexer na máscara, precisa limpar a mão antes e depois de manipular essa máscara, e também muito importante é usar a máscara e lavar a sua máscara de tecido de forma adequada, ou usar uma máscara descartável, porque as pessoas acham que a máscara vai ficando, ela vai mudando de cor, né? Ela vai ficando diferente, e a contaminação acaba sendo muito maior. Eu que tenho rinite, tenho esse problema, então eu troco de máscara muitas vezes, porque volta e meia eu mexo, eu sou obrigada a trocar, mexo, eu sou obrigada a trocar. Então, é muito importante ter o cuidado de higiene para o rosto e das mãos e das máscaras. Esli, Ana Lúcia Almeida está com a gente no Facebook e pergunta se o Pilates pode fazer parte de um tratamento fisioterápico. Pode sim. Tanto que nós temos algumas modalidades no Pilates, que além do Pilates tradicional e o clássico, nós temos o Pilates fitoterápico, né? Que ele é um Pilates mais clínico também. Então, é uma junção da técnica com as outras ramificações que são benéficas também. Então, tem essa possibilidade. Pelo Instagram, Juliana Rocha, nossa audiência, doutor Henrique, ela quer saber se crianças e adolescentes que praticam esportes precisam ter algum cuidado especial, especialmente com joelhos e cotovelos. Sim, com certeza, Mauro. É importante uma avaliação prévia antes do início de qualquer atividade física, né? Avaliação principalmente do alinhamento dos membros inferiores, mas com certeza sempre uma avaliação de preferência com ortopedista e fisioterapeuta sempre válido, sabe? Uma pergunta aqui minha, até em cima da nossa última pauta, que a gente não vai conseguir discutir mais a fundo, mas esse momento de Olimpíada, de Tóquio, muita gente se empolgando com os resultados obtidos lá pelos nossos atletas. A Olimpíada tem um potencial de levar as pessoas para uma atividade física, elas se empolgam com isso, e nesse momento, qual é o olhar que deve se ater em relação a gente que nunca fez nada e, de repente, se vê aí na possibilidade de uma atividade física? Isso aí é uma coisa que eu me enquadro nisso, porque eu vejo o pessoal nadando e eu já nadei, eu tenho morro de vontade de voltar a nadar. E sim, tem que fazer todo o cuidado específico, né? Isso é muito bom, é uma situação favorável, né, de incentivo à atividade física, à prática esportiva, mas sempre com cautela e avaliação inicial. Doutor, está com a palavra? Vamos partir para as despedidas, gente. O tempo está se esgotando. Bem brevemente, sua mensagem final e os seus canais, doutor Henrique Bella, por favor. Poxa, Mauro, eu agradeço muito o convite aí. Foi um papo muito gostoso participar com todo mundo aí. Faço parte de um grupo de dor, de tratamento de dor em ortopedia, que é o Grupo Zero Dor. Estou convidando todo mundo a conhecer. A gente tem site, tem Instagram, então o que a gente puder ajudar no sentido de tratamento de dores, principalmente durante e pós-pandemia, eu estou à disposição e minha equipe também. Obrigado, doutor. Esli Ramos, sua despedida, sua mensagem, seus canais. Bem rapidinho. Mauro, eu gostaria muito de agradecer, tá? Eu estou também nas redes sociais. Eu tenho um método que chama Pilates para o Cérebro, que a ideia, né, de todo esse método é fazer com que você transforme as suas manias em hábitos mais saudáveis, tá? Para poder envelhecer com mais saúde e qualidade de vida. Então, no Instagram é Pilates para o Cérebro, também presencialmente, né, ou domiciliar ou online, ou pode ser no Unistúdio Pilates, e podem me seguir na rede social, por favor. Sua despedida, doutora Silmara Catalano. Também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. No Instagram, doutora Silmara Catalano, no Facebook também, ou Faculdades BWS, que é um ambulatório da faculdade, um ambulatório gratuito, que fica à disposição das pessoas agora para ver justamente esse estresse todo, essas quedas de cabelo, o atendimento, é só entrar em contato lá com a instituição e marcar e passar com a gente, não há custo desse atendimento. Muito obrigada. Doutor Rogatti, sua despedida. Eu agradeço essa oportunidade, quero pedir desculpa devido ao atraso lá no Palácio, está em movimento.
mas eu acho que foi muito importante esse esclarecimento da população. Muito obrigado por a oportunidade e sempre que for convidado é um prazer participar com vocês aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, o Pedro Schiavon na nossa pauta e redação, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da Trianon, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco. Na sequência, o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. E antes de tudo isso, informações ao vivo sobre o trânsito aqui na capital paulista com a repórter Débora Mendonça. Eu me despeço por aqui. Tchau, até amanhã.